Flamengo, também cheio de desfalques, perde pro Juventude fora de casa. Cara, que loucura. Desde 97 que o Flamengo não ganha do Juventude lá. Que loucura isso. É impressionante. São 23 anos. 27. São 27 anos. É que eu li 23, mas eu acho que é desde 97 que o Flamengo não ganha lá. Se for 20, eu acho que é desde 97 que o Flamengo não ganha em Caxias do Sul. E aí, tem que ler mesmo, tem que ser zoado mesmo, porque, me desculpa, pode ser o time misto que for, pode estar cheio de desfalque. Pra mim tem que ganhar do Juventude lá. Acabou de subir da Série B. Mas o Flamengo jogou. Isso me agrada. Flamengo tentou, Flamengo criou jogadas, assim como o Juventude. Foi um jogo bem franco. E aí o Juventude fez a seguinte postagem: na chuva, no frio, vitória deles aqui no Jacone ficou só no cheirinho de novo. Aqui é o Esporte Clube Juventude. Olha aí a postagem do Juventude. Como é uma enganação esse tal de Vitor Hugo, gente. Mas é uma enganação. O tal do Vitor Hugo, que falaram, o Vitor Hugo, é só o Lohan. O Vitor Hugo é jogador fraco. Devem estar querendo empurrar Vitor Hugo para vender, Vitor Hugo para algum lugar. É fraco. Não joga bem o Vitor Hugo. O Igor Jesus também não pode ser ainda considerado um bom jogador. E aí o PH tá falando no meu ponto, quando surgiu era craque. Eu nunca chamei o Vitor Hugo de craque. Nunca. Sempre achei o Vitor Hugo lento para a idade dele. Pode puxar, quer apostar 500, mas antes de puxar ou não? Correu. Eu faço vocês todos correrem. Correu. Bom de aposta aí. Vitor Hugo é lento, Vitor Hugo é apático para um jogador da idade dele, mais uma vez não jogou nada. Agora a gente tem Flamengo. Gente, que rodada boa pro Flamengo, hein? O Bahia. Não, sim, mas só do Flamengo não ter perdido a liderança, perdendo um jogo pro Juventude. Aí vão falar, respeito o Juventude, eu respeito, gente, mas eu também não vou deixar de falar o que eu penso. Juventude acabou de subir pra Série A. Pra mim é claro que o Flamengo seria favorito lá, mesmo com desfalque. Jogou bem contra o Palmeiras, Juventude. Sim, agora, o Flamengo perder pro Juventude e continuar na liderança, eu acho que tem que agradecer aos céus. Eu acho, a minha opinião, porque o Flamengo mantém a liderança. E aí daqui a pouco eu vou pegar aqui os próximos jogos de cada um, pra gente ver quem tem mais possibilidade de ganhar. Acabou com uma série de 9 jogos de invencibilidade do Flamengo. O Flamengo espero que esse placar não quebre a confiança do Flamengo, porque finalmente esse Flamengo emplacou, esse Flamengo tá correndo, tá com sangue nos olhos. Hoje mesmo buscou resultado. Tanto o Rossi quanto o goleiro do Juventude foram os destaques do jogo. Foram várias chances pros dois lados, né? E aí, eu acho que o Flamengo, eu vou perguntar pro Viga, que tá lá no Rio de Janeiro, que o Flamengo fez um bom jogo, Viga. Eu acho que o Flamengo, claro, ele atacou, ele buscou resultado, assim automaticamente ele vai sofrer também. E eu quero chamar a atenção, principalmente pro Vitor Hugo. Meu Deus, esse garoto nunca me convenceu. Nunca. Pra mim ele é um garoto, não sei de quantos anos, 18, 19, 17, que parece que ele tem 32. Parece que ele tem 32. Não é um cara com intensidade, não é um garoto com velocidade. Pra mim o Vitor Hugo é super valorizado. E eu já falei isso algumas vezes. Wesley, mal. Ayrton Lucas, razoavelmente mal. Foi um Flamengo que teve alguns pontos fracos, mas que tentou jogar, né, Viga? Isso me agrada. Teve chances de fazer gol, mas também o Rossi salvou do lado do Flamengo. Fala, Pilhado. Boa noite pra você aí, pra rapaziada toda da bancada. Boa noite especial pro nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Eu vinha dizendo na nossa programação e nas outras mesas redondas que eu achava que em algum momento esse tropeço ia acontecer. E aconteceu na noite desta quarta-feira, no local onde, independentemente do nível do adversário, o Flamengo não tem um bom desempenho, Pilhado. Não vence por lá desde 1997, agora são 13 partidas acumuladas. Não achei uma atuação desastrosa do Flamengo. Mas é claro que eu tenho que bater e insistir em duas teclas que para mim são muito claras, são muito evidentes nessa derrota que para mim já era esperada em algum momento. É impossível que diante das circunstâncias, do contexto desse ambiente,
um time todo dilacerado, desfalcado pela CBF, possa manter a invencibilidade por muito tempo. E me surpreendo também com a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, quais são os 2 pontos que eu quero sublinhar, destacar e enaltecer aqui no nosso Canelada da Jovem Pan? Primeiro deles, eu não vou me cansar de falar, essa derrota do Flamengo, como outros resultados de times na rodada e nos últimos jogos, tem sigla, tem nome, sobrenome ou nome duplo ou triplo, Confederação Brasileira de Futebol. Eu não consigo entender. CBF tem como seu principal ativo o Campeonato Brasileiro, dilapidá-lo, depreciá-lo diante da disputa da Copa América. E não é nada contra a Copa América, pelo contrário, a Copa América já está aí apontada, desenhada, programada há muito tempo. Agora, que não dá é para a CBF manter um campeonato estadual gigantesco, espremer o Campeonato Brasileiro e mantê-lo da forma como está, do jeito que está sendo disputado, dilacerando, dilapidando, ceifando os clubes que se planejaram e se investiram. Para mim, essa é uma questão, uma condição sine qua non, viu, meu caro Pilhado? E a segunda colocação que eu gostaria de fazer, acho que é difícil você apontar culpados diante de um Flamengo que entra com uma cara de B- e olha para o banco de reservas, tem quase que um time C, só moleque. Matheus, Verton, você tem muitos jogadores da base recém-formados e aí você tem apenas o Gabigol. Não dá para entender a postura, as decisões do técnico de... o Gabigol não tá jogando nada. O Gabigol tá jogando uma porcaria. Não tá valendo mais nada no Flamengo. Agora foi o que você falou. Para entrar com o Vitor Hugo, morto, como peso morto, dentro de campo, não sabe se você joga de externo, de ponto, se joga de meio de campo, não contribui na marcação, bota pelo menos um cara experiente que pode pensar em fazer alguma coisa e pode pensar em contribuir com alguma coisa. E um outro detalhe sobre o técnico Tite, que eu também não consigo deixar de falar dele. Pô, Tite, Flamengo tá ali, precisando dos seus melhores jogadores, jogando com um time B-, quase C. Você me saca de novo o Lohan. Não vivia a sua melhor noite. Para botar o Alan, para botar um volante para recuar. Ele já tinha feito esse excremento no Fla-Flu que quase custou a vitória do Flamengo. E hoje repetiu o mesmo feito, o mesmo erro. Foi tirar o Lohan e botar um cabeça de área que o Flamengo ficou aprisionado lá atrás. Ficou sendo pressionado pelo Juventude. Deu no que deu. Então, cá entre nós, CBF e Tite, parabéns por essa besteira que fizeram, não só com o Flamengo, mas com vários clubes do futebol brasileiro. Eu também fiquei surpreso com a saída do Lohan, Viga, mas aí pode ser também que ele queira poupar um pouco, porque ele já tá perdendo o time inteiro, né? Poupar o quê, Pilhado? Um moleque tem 17 anos de idade. Não, eu sei, mas o Tite, diferente do Abel Ferreira, na minha opinião, ele tá sem o time quase inteiro. Se ele perder mais o Lohan, se ele perder o Pedro... Cara, é surreal a situação que vive o Flamengo hoje. A gente falou aqui, Viga, contando os jogadores de Copa América e lesionados, eu acho que são 8. São 8 desfalques, se eu não me engano. Porque você tem De La Cruz... São 5, mais Cebolinha e Bruno Henrique. Não, Cebolinha, Bruno Henrique e Davi Luiz. 8. Não, o Davi Luiz entrou. É o Igor Jesus que está machucado. Não. Sim, mas o Davi Luiz entrou no sacrifício. Certeza. Então ele tem que começar a pensar... E ainda tem o Igor Jesus. Seriam 9 desfalques. É surreal a situação. E aí eu concordo com você. Pode falar que tá chorando, pode falar o que quiser. É um absurdo. O futebol brasileiro, os clubes que mais investem, pagarem pelo lixo que é a CBF. A CBF é um lixo. Se quem gosta de futebol não concorda que a CBF é um lixo, vocês merecem ter a bosta de entidade que tem comandando o futebol brasileiro. Porque é inacreditável. A CBF não serve pra nada, a não ser pra deixar dirigentes ricos. A gente tem Marinho preso, a gente tem Marco Polo Del Nero banido do futebol, a gente tem Ricardo Teixeira banido do futebol, Marco Polo proibido de sair do Brasil. É pra isso que a CBF serve. A CBF serve pra isso, Caboclo, tendo que sair também por causa de escândalo. A CBF é só isso, mas tem um fundamento. Fazer amistoso lá na casa da mãe Joana para ganhar dinheiro, fazer amistoso em Singapura, fazer amistoso na casa da mãe do Pilhado. Aonde eles quiserem para ganhar dinheiro, vai fazer. E aí, quando vira pilha de torcedor,
Ah, Flamengo se lascou. Ah, Palmeiras se lascou. Ah, Atlético Mineiro. Cara, tem que todo mundo olhar para a tragédia de entidade que comanda o futebol brasileiro. Nenhum futebol sério no mundo continua durante a Eurocopa. Nenhum futebol sério no mundo continua na Copa América. Ué, a Bolívia parou. A Bolívia parou. A Argentina parou. E no Brasil não para. Por quê? Porque eles estão preocupados com o dinheiro da televisão. Porque eles estão preocupados com o dinheiro do patrocinador. Eles não estão preocupados com o clube. Eles não estão preocupados com o torcedor. Eles estão preocupados, como sempre, e exclusivamente com dinheiro, com comercial. Então, enquanto o futebol brasileiro não tiver vergonha na cara, enquanto todos os clubes não tiverem vergonha na cara para fazer uma liga decente e tirar o futebol da mão suja da CBF e da mão incompetente da CBF, os clubes que mais investem vão ser punidos, os jogadores vão continuar reclamando, os treinadores vão continuar reclamando. E uma coisa importante que o Mauro César Pereira já falou aqui, é uma ditadura a CBF. Não tem esse negócio, os clubes todos têm que assinar, os clubes todos têm que concordar. Não, não. Então, não se enganem. Os clubes tentam, mas a CBF tem o que nas mãos? As federações. Todas em suas mãos. Por quê? Porque todos têm interesses em comum. Então, enquanto o futebol brasileiro for comandado por esse tipo de gente, por esse tipo de entidade, que muito repórter, apresentador tem medinho de bater, porque quer entrevista exclusiva, porque quer mamata na Granja Comari, porque quer ser bem recebido por assessor de imprensa, por dirigente, enquanto tiver repórter frouxo, apresentador frouxo, que está na mão de entidade, não vai melhorar nunca, nunca, porque o futebol brasileiro de talento é maravilhoso, de comando é um lixo, Fábio Piperno. É uma porcaria, sempre foi, e de fato você lembrou muito bem, eu já falei várias vezes sobre isso, quer dizer, quase que uma escola do crime. Tem um monte de cartório que ou foi em cana, ou não pode sair do país, ou então, enfim, teve problemas fora do Brasil. Tudo isso já foi, assim, devidamente esgotado. Agora, o problema todo é que não há nenhum tipo de reação. As federações, principalmente, elas são entidades parasitárias. Elas vivem às custas de mesadas da CBF e de alguns trocados que elas acabam conquistando e ganhando e tal no começo do ano, quando elas realizam campeonatos estaduais. E mesmo assim, tem alguns que não faturam praticamente nada e nem pagam premiação para os clubes que as sustentam. E outra coisa, na estruturação do futebol brasileiro, não só hoje, mas há muito tempo, se exige, por exemplo, que qualquer jogo entre clubes profissionais você tenha lá um percentual de arrecadação descontado para exatamente abastecer as federações. Qualquer jogo, então não se iludam. Se jogar, por exemplo, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta pela Série C, você vai ter lá um pedacinho da renda descontado para ir para a Federação Paulista. Da mesma forma, lá na Série C, se jogar, por exemplo, o Zequinha contra o Ipiranga, tira um tequinho para dar para a Federação Gaúcha. Então, com essa estrutura, vai se perpetuando o poder parasitário de federações. E são as federações que, cada uma delas com 3 votos, no momento de se eleger presidente da CBF, que vão mantendo essa estruturação ad eterno. Aí o futebol brasileiro não se corrige jamais. Você vê, né, Bruno Prado? Você tem Palmeiras prejudicado, Flamengo mais prejudicado, Atlético Mineiro prejudicado, São Paulo prejudicado, Internacional prejudicado, os clubes que mais investiram, aqueles que fazem o espetáculo ser mais legal, estão se lascando por causa de uma entidade que só afundou o futebol brasileiro. Você vê o que era o futebol brasileiro e o que é o futebol brasileiro. Por quê? Porque o futebol brasileiro virou um antro de negócio para a CBF. CBF não tá ligando se ela vai ganhar a Copa, se não vai, o que vai acontecer. Ela tá ligando como é que tá o cofre da CBF. Tamo cheio de patrocinador? Tamo cheio de patrocinador. E patrocinadores que, inclusive, deveriam cobrar posturas melhores da CBF, né? Todos os patrocinadores que lá estão. Tamo cheio de patrocinador? Tamo cheio de amistoso marcado, bando de amistoso que é nada pra ganhar dinheiro? Tamo. Então, pode estar aí também um pouco da explicação da nossa seleção não ganhar mais nada, Bruno Prado?
Eu acho que a seleção e o futebol brasileiro são coisas bem separadas, né? A seleção brasileira é um time europeu que joga com a camisa da seleção. Eu acho que não tem... Os jogadores da seleção, eles são jogadores do Real Madrid, do Manchester City, do Barcelona, do Arsenal. É um time, assim como os das outras seleções, jogam nos mesmos clubes. O futebol brasileiro, ele se boicota muito. Ele tem um potencial para ser um campeonato muito melhor. Só assim, o campeonato todo, o ano todo, a temporada, o produto futebol brasileiro. A CBF, ela reina também muito pelo caos. O atual presidente da CBF nem é um cara muito forte politicamente. O Ricardo Teixeira era muito forte. Estou falando de política, não estou falando de que era competente ou não, estou falando de política, força política. O Ricardo Teixeira era muito forte. O Ricardo Teixeira, ele sonhou ser presidente da FIFA e não era um sonho impossível. Ele deu até um pouco de azar ali. Ele fez tudo certo politicamente, ele deu um pouco de azar. Trouxe a Copa para o Brasil, inclusive. O Ricardo Teixeira era muito forte. O atual não é. O Rogério Caboclo também não era. O Coronel Nunes menos ainda, nem ele sabia o que ele estava fazendo lá. Então, o Marco Paulo talvez um pouco, mas eles não são nem tão poderosos politicamente. Só que eles reinam no caos. As federações, para eles está bom demais. E aí, onde eu digo caos, aí é a parte que dá para criticar os clubes. Eles não têm a capacidade de se unir minimamente. A única maneira dos clubes influenciarem no calendário é que todos juntos falassem, olha, nós não aceitamos esse calendário, nós não vamos jogar. Se não tiver clube, não tem jogo. Não tem venda para TV, não tem patrocínio, não tem nada. Mas todos juntos. 1, 2, 3, 10 que sejam, não adianta. Todos juntos. A outra possibilidade no Campeonato Brasileiro, o campeonato ser organizado pelos clubes. A CBF não se opôs a isso. Os clubes que não conseguiram se organizar. Né? Eles não conseguiram nem fazer uma liga única. Eles estão divididos em 2. Então o campeonato vai continuar na mão da CBF e o que se formou foram apenas 2 blocos comerciais para vender direito de televisão. Então a parte que dá para colocar também na conta dos clubes é a incapacidade de se juntar e serem uma entidade forte. O que interessa no campeonato? É a CBF ou é o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim, são eles. Sem eles não tem campeonato. Só que eles não conseguem se organizar para juntos brigarem por alguma coisa. Mas fica aquela coisa, não, se eu fizer isso, o outro vai ganhar R$10 a mais que eu, não pode. Minha torcida vai me cobrar se o outro ganhar R$1 a mais. Não, mas esse aqui vai ganhar R$2 a mais que eu. Fica uma picuinha, eles não conseguem se organizar juntos. Aí nesse caos, no meio da bagunça, a CBF, mesmo com um presidente que é muito fraco politicamente, ela consegue fazer o que ela quiser. Agora, o Rodrigo Viga, falando do jogo do Flamengo, né? Eu tenho que dar a mão à palmatória, que eu sempre falei que eu não acho o Rossi nada demais como goleiro. Sempre, desde que ele chegou ao Flamengo, eu vi ele saindo muito mal do gol, muitas vezes tendo erros bobos. E, nesse brasileiro e nesse jogo ficou bem visível, o cara tá numa ótima fase, né, Viga? Como pegou hoje o Rossi, como também pegou o goleiro do Juventude. Hoje era um jogo que pelo menos os dois times tiveram chance de fazer 4 gols. Foi um jogo franco, foi um jogo divertido de se ver. Mas os goleiros se destacaram, né, Viga? Trocação total, viu, Pilhado? Agora, ironicamente, né, o que aconteceu? Na melhor atuação do Rossi com a camisa do Flamengo, acho que indiscutível, indubitavelmente, o Flamengo saiu derrotado, ele fez defesas salvadoras. Acho que realmente ele melhorou bastante em relação àquilo que a gente imaginava que ele poderia entregar, poderia apresentar no rubro-negro carioca. Eu dizia que ele era um goleiro nota 7, concordava com você em gênero, número e grau, mas acho que ele talvez seja mais adaptado, um pouco mais confiante, tem saído bem com a bola, com os pés, tem orientado ali o sistema defensivo do Flamengo, mas, enfim, apesar de tudo isso, de todos esses elogios, ele acabou saindo derrotado pelo Juventude mais uma vez, desde 1997, o Flamengo não vence por lá. Agora eu não consigo deixar de bater nessa mesma tecla. Acho que, a despeito de todas as baixas, desfalques, jogadores entregues ao departamento médico, são 3 ou 4, 5 nas seleções de Uruguai e Chile, acho que o Flamengo foi mal escalado de cara, porque entendo que o Vitor Hugo hoje está bem aquém até de outros moleques que poderiam ser oportunizados, terem oportunidade com o técnico Tite. Eu, numa situação como essa, preferia, por exemplo, ter o Gabigol. Eu estou me colocando até no lugar do Gabigol. Ele deve estar pensando, putz grila, se eu estou no banco, nessa situação,
com o Flamengo todo dilacerado, quase com um time reserva, bem menos que eu tenho chamado, horas e momentos, um time com cara de ser. O Vitor Hugo entra, eu fico no banco de reservas, não precisa de sinal mais claro, meu caro Gabriel Barbosa, que o Flamengo, ou pelo menos o técnico Tite, não o quer na temporada de 2025. Agora, vou insistir, pilhado. O erro cabal cometido pelo Tite no Fla-Flu foi repetido hoje. E isso contribuiu bastante para chamar o Juventude, para trazer o time de Caxias do Sul para cima do Flamengo, que criou inúmeras oportunidades com o Flamengo que não tinha ligação, não tinha contra-ataque. Nos outros jogos, onde erros semelhantes a esse foram cometidos, o Gerson estava voando, mas você viu que hoje, nitidamente, o Gerson já não está mais com aquela pegada. Não foi o líder, não foi o cara que chamou a bola, toca para mim, que eu vou tentar resolver, vou tentar armar, vou tentar distribuir. Não estava conseguindo. E aí, o professor Tite, do alto da sua genialidade, né, na Serra Gaúcha, do alto da inspiração dos vinhedos gaúchos, ele vai emitir o Lohan. Porque o Lohan é menino, o Lohan é garoto, não está com a preparação física nivelada, equiparada dos jogadores profissionais. Patavinas, Tite. Se eu cobro o Endrick na seleção brasileira como titular, na vaga do Rafinha, que é jogador nota 7, que enceba para cá, ensaboa para lá, mas não resolve, eu vou cobrar também sempre o Lohan como titular no Flamengo, ainda mais numa situação como essa. E para preterir Lohan, para botar o Alan, cabeça de área, que fica correndo que nem uma barata tonta lá no meio de campo, vai dar bote lá em cima e abre lá atrás, eu sou Lohan de olhos fechados, meu caro Pelera. Então a gente não pode tirar isso da conta do Tite. E um detalhe também, como tá mal Ayrton Lucas, hein? Todas as bolas divididas ele perde, todas as bolas nas costas ele leva, desde que foi para a seleção brasileira e voltou, não é nem sombra daquele Ayrton Lucas que encantou na temporada de 23, filhado. Eu falei dele, né? Pra mim tem que chamar atenção. Ayrton Lucas, o Wesley, que eu acho muito fraco. Esse não tem jeito, filhado. O Wesley, Ayrton Lucas e Vitor Hugo. Esses três, pra mim, o Flamengo jogou praticamente com 3 jogadores a menos. Foram 3 jogadores que não fizeram diferença nenhuma. E aí é o que eu falo. O Vinha hoje já é titular do Flamengo. Ele vem jogando muito melhor que o Ayrton Lucas. E é mais um titular que o Flamengo perde.